Bem, vamos ver aqui agora o método das forças, como fazer, né, como a gente aplica esse método. Ele serve para a gente calcular a estrutura hiperestática. Eu vou explicar o que eu sei desse método e como é um método, é uma receita de bolo, é um passo a passo que se a gente seguir certinho não tem o que errar. É tranquilo. Eu vou explicar essa fórmula aqui, mas antes eu vou explicar os conceitos que a gente tem que saber. O que a gente tem que fazer? Qual que é o primeiro passo? E bem, então vamos lá. Se eu tiver um exemplo aqui de uma viga, a primeira coisa que eu vou ter que saber é quantas vezes hiperestática é a minha estrutura. Então aqui eu tenho essa viga hiperestática, que ela tem 4 apoios, então tem 4 incógnitas. Eu vou desprezar todos os esforços em x, inclusive a equação de equilíbrio em x também. Então, se eu tenho 4 incógnitas, eu tenho somatório de força em y igual a zero de equação. Eu tenho somatório de momento em relação a z igual a zero. Então fiquei com 2, né? Eu diminuo 4 de duas equações, 4 incógnitas de duas equações, então uma estrutura duas vezes hiperestática. E quando uma estrutura ela é n vezes hiperestática, eu tenho que liberar n vínculos dela para ela ficar isostática. Ou seja, essa minha estrutura ela, duas vezes hiperestática, eu tenho que liberar dois vínculos dela para ela ficar isostática. E o que é liberar esse vínculo? Eu vou tirar duas coisas dela. E no lugar daquela coisa ali, esse é o método. No lugar daquela coisa que eu tirar, eu coloco um esforço equivalente. Por exemplo aqui, eu tirei esses dois apoios aqui. O que esse apoio faz na estrutura? Ele está fazendo uma força vertical nessa minha estrutura, está aplicando a força vertical, que é a reação. Então se eu tirar esses dois apoios aqui, eu coloco duas forças verticais no lugar daquele apoio, que é o que ele faria na estrutura. E por que dois? Né? Porque a minha estrutura é duas vezes hiperestática. Então nota que isso aqui agora está isostático, nessa viga aqui. E esse esforço que eu substituo aqui, eu vou dar o nome de x, né? Então se são dois esforços, vai ser x1 e x2. Eu posso também tirar esses dois aqui, ou esses dois aqui, tanto faz. Eu tenho que tirar dois, né? Então se eu tirar esses dois aqui, vai ficar assim, x1 esse aqui, x2 esse aqui. Beleza? Uma outra coisa que eu posso fazer é isso aqui, ó. Eu posso liberar o vínculo do nó. Né? Porque o que o nó faz? Que esforço que o nó transmite? Transmite momento para um lado e para o outro. Né? E força também, enfim. Mas nesse caso aqui, ele transmite momento para um lado e para o outro. Né? Então, se eu liberar esse vínculo do nó, eu aplico o esforço equivalente, que vai ser o momento de um lado e de outro da estrutura. E, enfim, como esses momentos são iguais, eu não preciso dar nome diferente para eles, esse e esse. Então, os dois eu vou chamar de x1. Eu tenho que liberar mais um vínculo, vou liberar esse vínculo aqui em C, tá vendo? E coloco mais esse par de momento aqui, vou chamar de x2. E quando eu libero esse vínculo do nó, eu coloco uma rótula, né? Porque antes o nó estava passando o momento, e a rótula impede que passe esse momento. Enfim, estou liberando aquele vínculo ali, colocando uma rótula. Esse jeito aqui é um jeito bem fácil, às vezes, quando tem carga distribuída, porque ela simplifica os nossos diagramas de momento, que eu já vou explicar já mais pra frente como a gente faz. Aqui tem outros exemplos aqui de vínculos aqui que a gente pode liberar. Essa viga aqui, por exemplo, nessa aqui eu já vou considerar esforço em x. Então aqui eu tenho 3 reações aqui, né, e uma aqui. Então eu tenho 4 incógnitas. Tenho 3 equações de equilíbrio, então é uma estrutura uma vez hiperestática. Então eu tenho que liberar um vínculo. Eu poderia tirar esse apoio daqui. O que esse apoio está fazendo na estrutura? Está fazendo a força vertical. Então se eu tirasse esse apoio daqui, eu colocaria uma força x1 vertical. Ou também eu posso fazer o que eu fiz aqui, que eu liberei a rotação. Então o engaste estava impedindo a rotação, aplicando um momento nesse ponto aqui na estrutura, né? Uma reação de momento aqui. Então eu permiti essa rotação colocando um apoio de segundo gênero. Então se eu liberei esse vínculo aqui que estava causando um momento aqui na estrutura, eu aplico um esforço equivalente, que é um momento, x1, que eu vou dar o nome de x1, beleza? E nota que aqui no engaste, ó, eu liberei só a rotação, eu não liberei o vínculo que estava impedindo o esforço, que estava transmitindo o esforço vertical e horizontal. Ou seja, eu só vou colocar de esforço x aqui, aquele que eu liberar. Beleza? O que eu deixar a mesma coisa eu não mexo. Tanto que eu não coloquei nenhum esforço aqui, nenhum x aqui, e nenhum x vertical, nem horizontal. Nesse caso do pórtico aqui tem 3 reações aqui e 2 aqui. Então, 5 incógnitas. 3 equações, é um problema 2 vezes hiperestático. Então aqui eu liberei o nó também, eu tinha liberado naquele outro. Esse nó aqui dessa quina, que transmite momento para um lado e para o outro. Então eu coloco uma rótula para quebrar essa transmissão aqui de momento e coloco o esforço equivalente que é o momento, x1. E eu fiz a mesma coisa nesse outro nó aqui, o desenho aqui também é estranho, mas isso aqui é uma quinazinha. E coloco o x2 aqui, beleza? Isso aqui é isostático, isso aqui agora está isostático também. Esse outro aqui, ó, aqui eu tenho 3 reações aqui, 3 aqui. Então eu tenho 6 incógnitas, 3 equações, o problema é 3 vezes hiperestático. Beleza? Então eu tenho que liberar 3 vínculos.
Aí aqui, eu liberei só o engaste, só a rotação aqui, né? Então coloquei o momento, igual eu fiz aqui em cima. E nesse outro, eu liberei a transmissão de esforço horizontal, né? Que o engaste também transmite esforço horizontal para a estrutura. Então eu liberei isso, porque o apoio de primeiro gênero ele permite deslocamento em X, né? Ou seja, o apoio de primeiro gênero ele não transmite ao esforço horizontal. Então como eu liberei essa transmissão de esforço horizontal, eu coloco um esforço equivalente ali horizontal, que eu vou chamar de X2, beleza? E além disso, eu também quebrei o vínculo que transmitia o momento. Aí eu coloco um momento aplicado aqui que eu vou chamar de X3. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer, esse é o nosso primeiro passo. Olhar a nossa estrutura, ver quantas vezes hiperestática ela, né, qual o grau de hiperestaticidade dela e transformar ela em estrutura isostática. O segundo passo eu vou mostrar no próximo vídeo para não ficar muito longo, porque eu vou continuar aqui com a nossa explicação, beleza?